pessoas que são muito exigentes, né, consigo mesma, são bastante perfeccionistas, isso acontece muito no meio da música também, e isso é um traço de personalidade. Mas ela tem dois lados, assim, muito, então, um lado positivo e um lado ruim. O lado positivo é que a pessoa perfeccionista, ela não aceita a base, né? Ela não quer o básico, ela quer o top, ela quer a perfeição. Então, ela não nivela por baixo. Isso é muito positivo, ela não se contenta com um pouco. Ah, tá bom assim. Não, ela não contenta, ela quer cada vez mais. Isso é positivo. O lado negativo da pessoa perfeccionista que está estudando música é a frustração, que ela não consegue lidar. Quando ela começa a perceber que ela não está conseguindo e ela quer muito, aí vem a frustração e ela não consegue lidar. Então, assim, se você é perfeccionista, cuidado com a forma como você vai lidar com o seu desafio de construção da habilidade. Você tem que ter paciência com você tem que ter cada vez mais foco e num objetivo, numa meta, para que você possa reconhecer e autoavaliar a sua evolução. Você tem que perceber que você evoluiu sim. Não está do jeito que você queria que estivesse já naquele dia, mas você tem que perceber que teve uma evolução. Isso faz muito bem para você. E eu entendo porque eu também sou assim, fico nervosa. E então você tem que ser capaz, quanto mais você tiver muito claro para você qual é a meta a ser alcançada, mais bem-estar você vai ter com o estudo, porque você percebeu que não tá do jeito que você quer que esteja, não tá lá no topo, mas você consegue perceber que você evoluiu. Então você consegue falar, pronto, tá bom por hoje. Ok, eu senti que eu saí do lugar que eu tava. Que eu não fiquei, como às vezes eu falo para alguns alunos, que às vezes a gente tem a sensação que a gente tá ficando como um cachorrinho, dando volta, assim, tentando pegar o próprio rabo, assim, né? Ele fica tentando pegar o rabinho dele. E essa sensação de você ficar tentando, assim, pegar o seu próprio rabo e não conseguir, você fica, não sai do lugar, é horrível. É horrível. Então, cuidado, porque às vezes você está se sentindo assim porque a sua expectativa é muito alta e você não está sabendo como lidar para alcançar o resultado, tá? E aí a frustração vai vir mesmo e talvez você não consiga lidar direito com isso e você simplesmente para e larga o instrumento. Então, lembra, parar porque dá nervoso, porque eu não tô conseguindo fazer, não tá fluindo, isso é uma atitude positiva, mais ou menos assim. Porque talvez se você. Isso também mostra que quando você tá largando o instrumento e tá muito nervoso e não consegue voltar, isso mostra pra mim que você não tá com o planejamento do seu estudo. Ou que você realmente é muito perfeccionista. Pode ser isso, entendeu? Mas ainda assim que se você seja perfeccionista, se você estiver realmente planejando o seu estudo, organizando as 4 fases, você vai conseguir lidar melhor com a sua frustração e você não vai precisar largar o instrumento. Simplesmente você deixa aquela peça, fala, não, essa música deu por hoje, eu consegui, era o tempo que eu tinha, vou para outra fase do meu estudo aqui, que é a fase que me dá prazer também, teve a fase do aquecimento, que eu não tinha nenhuma briga. Então, se você tá ficando muito nessa necessidade de ter que sair do instrumento e se afastar dele um pouco, isso é um sinal para mim de que você não tá conseguindo planejar muito bem o seu estudo. E você precisa reavaliar isso, refletir melhor sobre isso, tá bom? Porque isso é uma condição, assim, sine qua non para o músico. O músico é uma pessoa isolada, porque ele passa horas do seu dia, ou pelo menos uma partezinha ali do seu dia, sozinho, estudando. Então, é um momento, assim, de isolamento que é necessário. A gente precisa ter aquele nosso momento nosso com o nosso instrumento apenas. Até pra gente criar uma intimidade, assim. Porque toda vez que a gente vai estudar, que a gente vai aprender um instrumento musical, é como se a gente estivesse começando um namoro. Pensa, quando a gente está namorando, ou quando a gente está conhecendo uma pessoa, ou mesmo depois na fase de casados, a gente tem que alimentar o nosso relacionamento, né? Porque é no dia a dia que a gente vai alimentando, ele não se sustenta só pela paixão inicial ali. Você sabe disso, se você já passou por essa experiência, com certeza você já passou, você sabe que é preciso de uma manutenção diária desse relacionamento, de uma construção de intimidade com a pessoa, de um cuidado. Você não conhece a pessoa ali de uma hora para outra, você vai conhecendo, vai ampliando, vai sabendo como lidar com ela, vai sabendo o que você pode falar, como pode falar ou não, não é? O nosso instrumento musical é a mesma coisa. A gente vai construindo diariamente uma intimidade com ele. Se a gente simplesmente fica nervosa e larga ele num canto, essa intimidade fica aquém. A gente não consegue descobrir como dominar ele, como melhorar naquela questão ou não.
Então, largar é uma necessidade que não é muito boa, não é muito positiva. Você vai começar a cada vez se distanciar mais dele, você não cria intimidade com o instrumento, tá entendendo o que eu quero dizer? Como num relacionamento a gente precisa do cuidado diário, o instrumento é a mesma coisa. E por isso que a gente precisa se planejar para conseguir ter um prazer, para que você não fique com a sensação de que você está brigando com o seu instrumento o tempo todo, que você não está conseguindo cantar, que você está desafinando, para que você não tenha essa sensação ruim o tempo todo, tá bom? Eu acho que é importante a gente refletir sobre isso, porque todo mundo, todo músico, todo mundo que se aventura no universo da música vai ver a insatisfação de não conseguir tocar, assim, você vai perceber, assim, vai acontecer isso. Mas é importante você saber que isso já é o esperado e é preciso que você aprenda a lidar e direcionar melhor o seu estudo para conseguir tocar e para que você alcance o seu resultado sem tanto sofrimento, porque não é legal ficar sofrendo, não. Então, lembra, traça melhor a sua rota de estudo, planeja bem, pensa no seu objetivo e aí constrói junto com o seu professor as estratégias apoiada em questões teórico-harmônicas, apoiada em questões de solfejo, da melodia. Constrói com o seu professor qual a estratégia para conseguir fazer aquelas partezinhas que eu dei, as dicas da parte dos motivos, assim, como que eu vou conseguir fazer essa passagem, como que eu consigo construir isso. Pede ajuda do seu professor, porque no começo do estudo musical é muito difícil que você consiga sozinho traçar uma rota, um caminho para você conseguir transpor aquela dificuldade. É difícil, não há maturidade musical para que você enxergue esse caminho, é natural isso. Então, constrói isso junto com o seu professor, conversa muito, pede essa reflexão de como que eu construo, como que eu vou conseguir passar, como que eu vou adquirir, como é que eu vou resolver esse problema, entendeu? E aí, foca naquele momento do estudo de maneira lenta, insista na repetição até que você consiga fazer aquela passagem com foco. Lembra, não repita muito tempo à toa, que isso é pior. Com foco até que você consiga fazer e consiga perceber que ao longo dos dias a tua habilidade foi para memória de longo prazo e você está conseguindo tocar. E não foi tão sofrido como estava sendo. E não é para ser sofrido, galera.